Sou Meire Alves, do canal Florações do Evangelho. No vídeo de hoje, eu estarei falando sobre o recrutamento dos 2 primeiros discípulos de Jesus e a sua primeira pregação à multidão. Eu peço que se inscrevam, deixem o seu like e fique comigo até o final desse vídeo. Meus irmãos, nos primeiros dias no ano 30, Jesus foi encontrar João Batista no deserto da Judéia. E quando o encontrou, nós já conhecemos pela história, Jesus pediu que João Batista o batizasse. Foi quando João Batista falou que ele não era digno nem de amarrar-lhe as sandálias, Mas Jesus falou que era necessário que se cumprisse as Escrituras. Lembrando que João Batista já fazia algum tempo que ele estava no deserto pregando a vinda do Messias. Então, pois bem, Jesus foi batizado, João Batista já tinha alguns seguidores que o seguiam, e Jesus ficou com João Batista por alguns dias. E depois Jesus foi para Jericó, ele descansou um pouco na cidade de Nazaré, e em Caná. Até então, Jesus andava sozinho. E de Caná, Jesus resolveu ir à cidade de Cafarnaum. E foi até as margens do rio Tiberíades. Quando ele chegou lá, ele viu um grupo alegre de pescadores, conversando. E ele esperou que 2 deles descessem do barco, até na praia. E Jesus foi até eles. Olhem só, Jesus não os conhecia, não os tinha visto e chamou-os pelo nome. Jesus falou: Simão e André, quereis ser meus discípulos? Quereis ser pescadores de almas? Eu venho da parte de Deus instituir o seu reino na terra. André olhou para ele e lembrou que já tinha visto ele com João Batista. E Simão e André não souberam explicar a emoção que os 2 tiveram simultaneamente e responderam sem hesitar: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraçou, e foram os 3 até o centro de Cafarnaum. Chegando lá, Jesus foi até a coletoria de Antipas, e lá ele viu um publicano muito sério, inteligente, e Jesus se dirigiu a ele. Falou: Levi, o que fazes? Aí ele respondeu: recolho os tributos devidos a Herodes. Aí Jesus perguntou a ele: quereis vir comigo recolher os bens do céu? E Levi, que mais tarde seria Mateus, respondeu sem nem pensar: Senhor, estou pronto. Jesus o abraçou e seguiram os 4 para a casa de Pedro. Lá na casa de Pedro, Jesus começou a primeira vez a falar para os discípulos sobre o Evangelho, sobre a sua missão de Deus na terra. Na tarde desse mesmo dia, como ele tinha ido à praia de manhã e os pescadores tinham ouvido o que ele tinha falado com Simão e André, juntou-se uma pequena multidão querendo conhecê-lo. E aí Pedro avisou a ele, e ele foi até as margens do Tiberíades. Chegando lá, ele viu que tinham pescadores humildes, mulheres aflitas por muitos sofrimentos, publicanos pecadores, homens analfabetos e simples. E Jesus olhou aquela multidão e sorriu. Ele sabia que ali, entre aquelas criaturas, estava a base do seu evangelho.
E Jesus falou sobre o reino de Deus na terra. E foi a primeira pregação que Jesus teve, né? Juntamente com os 4 primeiros discípulos e junto à multidão. A multidão sofredora, a multidão que conhecia só o Deus de Moisés, começou a receber as palavras do Evangelho, as palavras da Boa Nova, com tanta alegria, com a certeza de que estavam ouvindo as palavras de Deus e que teriam na terra o reino de Deus instalado. Então vocês vejam bem, meus irmãos, nós estamos começando nesse vídeo a jornada de Jesus. Ele já conseguiu os 4 discípulos e já começou a sua missão, que duraria 3 anos. Então, no próximo vídeo, eu já estarei falando sobre os outros discípulos, né? E sobre a sua pregação. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva, deixe o seu like, faça seu comentário, né? Ative o sininho de notificação para receber os novos vídeos do canal. E muito obrigada e até o próximo vídeo.